Ovelhas do Senhor Jesus Cristo, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus amados, abramos as nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13. No início do capítulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Eu lerei a partir do verso 25 do capítulo 12, foi de onde nós paramos, até o verso de número 12 do capítulo 13, mas hoje nós iremos expor de Atos 12, verso 25, até Atos 13, verso 3, ok? Então eu peço que todos acompanhem com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Assim nos diz: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora Isaías está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa e a escuridade. Caiu sobre ele a névoa e a escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Vamos orar, meus queridos, mais uma vez neste culto. Bondoso Deus e Pai, suplicamos a Ti. Fale ao nosso coração através desse texto, Senhor, da Tua palavra. Ó, que o Senhor diga, fale, ainda que não na mesma forma que aqueles irmãos ali ouviram o Espírito, mas ainda fale hoje, Senhor, no meio da Tua igreja, acerca deste assunto tão importante que é a missão dada ao Teu povo. Em nome de Teu bendito Filho, Senhor, fala aos nossos corações, transforma-os, e que aqui possamos continuar te prestando culto, especialmente neste momento do sacrifício da nova aliança, a pregação da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ovelhas do Senhor Jesus Cristo, nós temos pregado esse texto, esta narrativa escrita pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo,
Meus queridos, este é um texto que nos ensina demais sobre como a igreja deve viver. A cada vez que nós folheamos a Escritura nesse texto, neste livro, nós aprendemos mais de como a igreja deve viver, do que Deus exige para nós como igreja, e especialmente com relação ao tema de missão. Algo que é tão falado, mas nem tanto compreendido. Nós chegamos a um ponto que é necessário fazermos aí uma recapitulação. Geralmente não costumo gastar muito tempo com contexto histórico e textual nos sermões, mas este é um momento em que é necessário gastar aqui alguns minutos. Nós chegamos a uma parte que os teólogos concordam que, de fato, aqui, se pudéssemos dividir o livro de Atos dos Apóstolos em duas partes, aqui está, então, a dobradiça, aqui está o meio. De Atos 1:12 é a primeira parte, de Atos 13 até o final é a segunda parte. E por que nós devemos, então, entender dessa forma? Vocês devem lembrar, o Senhor Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém, aguardando o Espírito. E eles deveriam ser, então, depois testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ali nós temos uma divisão do livro de Atos, naquela fala do Senhor Jesus. E então o que eles começaram a fazer? Eles começaram a viver, depois que desceu o Espírito, e eles puderam, de fato, ali experimentar, de uma forma até então não experimentada, a presença do Espírito. Eles começam a pregar, a ser testemunha do Evangelho que eles ouviram de Cristo. E ao pregar, eles então passam a ser perseguidos. Isso está logo depois da pregação. Mas essa perseguição não é nada mais do que programada pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor da história. Porque ele subiu aos céus, mas ele deixou essa tarefa. Ele disse: vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, mas não apenas em Jerusalém, em toda a Judéia. E é exatamente essa perseguição que faz com que eles saiam de Jerusalém e cheguem inclusive até Samaria. Veja, a estratégia de Cristo, aquilo que ele disse está se cumprindo. Nós já passamos por isso. Eles então se espalham pela Judéia, por Samaria, e o Evangelho chega então à primeira cidade, até então não judia, embora ali havia judeus, Antioquia. Uma família que tinha contato com os judeus daquela cidade, mas ainda não era convertida, ouve o Evangelho pelos lábios de Pedro. Vocês devem lembrar, Cornélio e sua casa. O Evangelho chega então a alguns que tinham contato com os judeus, que de certa forma com algo ali da escritura do Antigo Testamento, mas ainda não sido alcançado. Mas perceba, agora nós passamos ao momento em que a cidade de Antioquia irá ser sede do Evangelho. Não mais Jerusalém. Até então era de lá que eram enviados os missionários. Era de lá que saía Filipe e outros. Mas agora Antioquia e outros que nunca conheceram o Evangelho, como inclusive veremos no sermão seguinte, Sérgio Paulo, um procônsul, perceba o nome dele é grego, ele não tinha nem mesmo contato com o judaísmo. Ele é alcançado. Perceba mais uma vez, como no tempo de Cristo está se cumprindo aquela agenda missionária. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aqui então, uma vez que a sede da igreja agora passa a ser não mais Jerusalém, mas Antioquia, aqui serão enviados homens que o Espírito Santo ordena que vão. Aqui serão enviados Saulo, Barnabé e outros. E daqui vemos então as viagens missionárias. De Atos 13, aqui a partir do verso 4, até Atos 14, 28, final do capítulo 14, vocês verão aquilo que é chamado a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo.
Depois de Atos 15, verso 39, até mesmo Atos 18, 22, aquilo que é chamado da segunda viagem missionária de Paulo. E quando ele então chega lá em Atos 18, verso 23, até mesmo Atos 21, verso 17, nós veremos que ali o apóstolo Paulo completa a sua terceira viagem missionária. Ele chega em Jerusalém, ele ouvia que cadeias esperavam ele em Jerusalém, e é exatamente isso que ele experimenta. Cadeias os alcançam, ele é preso ali, ele é feito prisioneiro, ele então viaja navegando, até que então ele chega à cidade de Roma, em Atos 23, verso 31, e daí então ele continua sendo prisioneiro, mas ele está, como ele mesmo diz em outra carta, pregando o evangelho, que não está sob cadeias, não está sob prisão. Perceba como então, de fato, aqui estamos diante de uma dobradiça, de uma divisão importante deste livro, até que o evangelho chegue aos confins da terra, e é exatamente o que estamos fazendo aqui, meus queridos. O evangelho não chegou apenas a Roma, o evangelho chegou a esse país, a esta cidade, nos confins da terra. A agenda missionária de Cristo continua sendo colocada em prática. Ele subiu aos céus, não há mais apóstolos, mas essa agenda continua sendo obedecida, porque Ele é o Senhor que governa do alto céu. Nós agora iremos nos debruçar sobre esta parte, o início ali desta missão, dessa segunda parte de Atos, a igreja em Antioquia. Nós aqui vemos em primeiro lugar então as diversidades cultural e de dons que existiam ali naquela igreja. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a comissão imperativa para a obra missionária que o Espírito dá. E em terceiro lugar, o envio para a obra missionária. Nós temos a igreja em Antioquia. Ali nós temos diversidade cultural e de dons. É o primeiro ponto. Em segundo lugar, nós vamos ver o que o Espírito Santo faz ali. Ele dá uma missão imperativa, uma comissão imperativa para a obra missionária. E em terceiro lugar, nós vamos ver o envio daqueles que vão para a obra. Volte os seus olhos então para o verso de número 1 do capítulo 13. Diz o texto: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Perceba aqui a diversidade cultural de dons que havia naquela igreja. Havia sim uma diversidade cultural. É interessante como o texto, a tradução ela não é tão fiel quanto deveria ser, porque diz assim: havia na igreja de Antioquia, mas é interessante que uma tradução mais próxima do original é: havia na igreja em Antioquia. Sim, porque ali está a igreja do Senhor, na cidade de Antioquia. Isso nos lembra como a igreja, ela é católica, não católica romana, mas ela é igreja católica no estrito sentido da palavra. Católico significa universal, em todos os tempos, em todos os lugares. Ali está a igreja do Senhor em Antioquia, não a igreja de Antioquia, como se existisse mais de uma igreja. E ali então reúnem diversidade cultural. Quem compunha a liderança daquela igreja? Barnabé, vocês já conhecem Barnabé. Barnabé estava com Saulo, foi aquele que levou Saulo para junto dos apóstolos. Ele é natural de Chipre, isso vai ser muito importante, porque a primeira viagem missionária de Saulo é exatamente para essa ilha, em Chipre. Barnabé era de lá, ele era judeu, filho de judeu, mas ele não tinha nascido em Jerusalém. É Barnabé o primeiro da liderança, mas não somente ele. Simeão, por sobrenome Níger. Na verdade aqui uma tradução melhor é Simeão o negro. Ele era alguém de pele escura, como aquele que vos fala. Simeão o negro.
O terceiro aqui da lista é Lúcio de Cirene. Lúcio era um gentio. Ele não era judeu. Ele tinha pele mais clara. Ele era ali de Cirene, onde hoje é a atual Líbia, no norte da África. Lúcio, embora tinha a pele mais clara, por ser do continente africano, ele era afrodescendente. Lúcio de Cirene, um afrodescendente de pele clara. São deles, talvez Lúcio estivesse ali na perseguição, quando saíram de Jerusalém. Já passamos por esse texto lá em Atos 11, a partir do verso 19, quando alguns não apenas diziam do evangelho para judeus, mas também para os que eram de Chipre, aqueles que eram de Cirene, diz o Atos 11, 20. Não sabemos exatamente, mas Lúcio era de Cirene. O quarto dessa lista é Manaém. Manaém, colasso de Herodes. O que significa colasso? Colasso significa filho de criação. Manaém foi criado, assim como Moisés, vocês lembram? Foi criado no palácio ali, como um filho do Egito, embora sendo judeu. Manaém foi criado com Herodes. Ora, vocês lembram quem era Herodes? Nós acabamos de passar por Atos 12. Herodes era alguém violento, perverso, autoritário. E Manaém participava de tudo aquilo. Todos aqueles esquemas fraudulentos de Herodes. Certamente Manaém era de alguma forma influenciado por isso. Ele era dos inimigos. Mas Manaém agora, ele decide largar tudo isso para ser testemunha de Cristo. Ele está não apenas na igreja em Antioquia, ele é uma testemunha de Cristo, na liderança. E o último dessa lista é Saulo. Saulo, filho de judeu, nascido em Tarso, ali na Cilícia. Esta é a liderança. Perceba como há muita diversidade cultural entre esses. Certamente muitas diferenças de pensamento, mas ali estava essa liderança da igreja em Antioquia. Mas não apenas diferença cultural aqui nós vemos, uma diferença de dons. 2 dons são citados aqui. Nós não sabemos exatamente se alguns eram profetas e outros eram mestres, ou todos tinham o dom de profecia e de mestre. Não há como saber pelo texto, mas o fato é que o texto diz que haviam profetas e mestres. 2 dons, um deles temporário, o dom de profecia, porque naqueles dias ainda não havia a escritura, o cânon, era necessário de fato profecia, o Espírito Santo usar alguém para dizer assim diz o Senhor. Mas hoje não há mais isso. O dom de profecia era um dom temporário, cessou. Mas havia aqui um segundo dom, o dom de mestre. E eles eram mestres em ensinar as escrituras. Há 2 tipos de dons aqui. Nós temos tanta diversidade cultural e de dons. Mas em segundo lugar, nós vemos como o Espírito então opera aqui a sua comissão imperativa para a obra missionária. Veja o que diz a partir do verso 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O texto nos diz: enquanto eles serviam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo então vem e fala. Essa é a ideia. Enquanto eles diariamente ali estavam servindo e jejuando, vem o Espírito e diz: separam Saulo e Barnabé. Ora, meus queridos, essa era uma atividade então habitual deles. Aqueles irmãos não estavam ociosos, não estavam sentados esperando que viesse o Espírito para os enviar. Eles estavam servindo, e enquanto eles serviam e jejuavam, veio o Espírito Santo. É interessante a forma como Lucas, inspirado pelo Espírito, fala aqui. Quando ele diz aqui servindo, ele usa a palavra que vai dar origem à palavra do nosso vocabulário liturgia. É da mesma raiz.
Eles estavam como que liturgos. Ora, aqueles irmãos estavam na nova aliança. Somente o sacerdote era um liturgo na antiga aliança. Inclusive esse verbo ele é usado na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, para se referir à atividade do sacerdote. Somente o sacerdote era um liturgo. Mas agora nós vemos que o texto nos diz que eles estavam servindo não apenas esses irmãos da liderança, toda a igreja estava liturgiando. Todos eram liturgos da nova aliança. É necessário nós lembrarmos de Zacarias. Abra sua Bíblia lá em Lucas 1, verso 5. Lucas 1, verso 5. Aqui nós ainda estamos na antiga aliança, diz o texto. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, no turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Eles se casaram dentro da tribo como era ordenado. Veja o que diz no verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o seu sacerdócio, ele estava liturgiando, é a mesma palavra. Na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Perceba a diferença. Na antiga aliança entrava o sacerdote queimando incenso, que simbolizava a oração que subiria ao ar. E enquanto ele estava ali oficiando como sacerdote, liturgiando, fazendo aquilo que é próprio no seu serviço, entregando oração a Deus em nome do povo, o povo estava lá fora, diz o texto, orando. Mas agora na nova aliança, todos estão liturgiando, me perdoe o neologismo, liturgiando. Não só a liderança, mas todo o povo agora está orando ao Senhor. É exatamente a oração na nova aliança. Ora, meus queridos, Hebreus 13:15 já nos diz também sobre isso. Hebreus 13:15. Está escrito: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. E que sacrifício de louvor é esse? Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Pela oração, nós confessamos o nome do Senhor. Era isso que aqueles irmãos estavam fazendo. Eles estavam servindo ao Senhor. De que forma? No culto, especialmente orando ao Senhor. Oferecendo a Deus o coração, de forma sincera, em oração. Mas não somente orando, servindo desta forma. Eles jejuavam, diz o texto. Servindo e jejuando, eles associavam, combinavam a oração com o jejum. É provável que esse jejum ele tenha sido pela expectativa. Afinal de contas, eles liam a história. Eles já percebiam que a Judéia já tinha ouvido o Evangelho. E eles então lembraram da palavra do Senhor Jesus. Sereis a minha testemunha em Jerusalém. Jerusalém já ouviu o Evangelho. Em toda a Judéia já ouviu. Samaria já ouviu. Ora, agora falta os confins da terra. Eles estavam em expectativa. Havia uma causa então para que eles jejuassem. Eles serviam em culto e também jejuavam de forma coletiva. Mas, meus irmãos, perceba que então eles estavam frequentemente envolvidos neste serviço, não apenas em oração. Nós devemos lembrar do que diz Paulo lá em Romanos 12:11. Abra sua Bíblia lá. Romanos 12:11.
Um texto muito conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o apóstolo Paulo usa essa linguagem toda, lembrando o Antigo Testamento, de um sacrifício agradável, que tinha que ser exatamente como o Senhor ordenou, aquele animal, daquela forma. E agora na Nova Aliança ele lembra-nos que o nosso culto racional a Deus é exatamente nós nos apresentarmos como sacrifício. Era exatamente isso que aqueles irmãos estavam fazendo em culto. É isso que é o culto. É apresentar-se a Deus. Não há mais animais, eles não estavam entregando animais, como alguns dizem que naqueles dias ainda acontecia. Mas eles estavam levando a si mesmos como sacrifício. Eles lembraram que no Antigo Testamento o animal era levado não só para representar Cristo, mas também eles levavam oferecendo um sacrifício ao Senhor. E agora na nova aliança, eles são o próprio sacrifício. Eles estavam servindo. Eles são os sacerdócios. Nós somos uma nação de sacerdotes, diz a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, essa era a atividade habitual. O costume daquele povo era isso. E enquanto eles faziam isso, vem o Espírito Santo e diz: separai-me. Barnabé e Saulo. Vem a comissão. Perceba como o Espírito, sendo Deus, fala aqui: separai-me. Há uma ordem. Não é uma sugestão, não é um pedido meramente, mas sendo o próprio Deus, o Espírito Santo, ele dá uma ordem: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Que obra era essa? Vocês sabem, vocês já têm acompanhado como havia dificuldade que os judeus entendessem que Deus alcançou os gentios. Nós iremos chegar ainda em Atos 15, depois de que Pedro explica a obra na vida de Cornélio e de sua família. Ainda havia dificuldades daqueles irmãos judeus entenderem que Deus não apenas alcançou pessoas que são gentias, mas tinham contato com sinagogas, eram chamados prosélitos, mas Deus também alcança pessoas que nunca tiveram contato com a Escritura. Ele pode alcançar qualquer um, a salvação pertence a Ele. Aqueles irmãos judeus ainda tinham dificuldade com isso. Havia uma barreira. E vocês lembram que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, que ele derrubou a barreira que havia entre nós, não entre nós e o Senhor, mas que havia entre os judeus e gentios, e fez de dois um. Essa é a obra. Essa é a obra que agora Paulo vai colocar em prática. A obra de pregar o Evangelho, para que ainda que haja diversidades culturais, de dons, seja lá quais forem, o Evangelho una, seja lá quem for escolhido por Deus. Essa é a obra que o Espírito Santo está chamando. Perceba, é uma ordem, e não apenas uma ordem, é uma ordem urgente. Essa obra de unir pessoas tão diferentes, essa comissão do Espírito, é uma obra urgente, porque o Espírito diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Essa é a comissão divina. Aqui nós vemos então, em segundo lugar, a comissão imperativa para a obra missionária, mas em terceiro e último, o próprio envio. O verso 3 diz: então, como que mostrando aqui a reação deles, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Ora, eles já oravam e jejuavam, diz o texto no verso 2. Mas agora que eles ouviram a comissão do Espírito, eles oram e jejuam mais. E a ideia é que depois que eles jejuaram e oraram e impuseram as mãos sobre eles, eles então despedem. Há aqui então
essa resposta à comissão no envio. Toda a congregação, não apenas a liderança, jejua. Agora sabendo que o Espírito já chamou, eles jejuam, eles oram, mas não somente isso, eles impõem as mãos. Vocês lembram que quando alguém vai ser ordenado ao sagrado ministério, ao presbiterato, ao diaconato, é usado esse ato de impor as mãos? Ora, Saulo já tinha sido chamado. Ele já era um apóstolo. Cristo já tinha chamado ele. Ele não é ordenado mais uma vez. Mas, além de impor as mãos para entregar o ofício, a imposição de mãos também é para despedir, para despachar, para oficialmente designar para uma obra. E é exatamente isso que está acontecendo. Agora que o Espírito já chamou eles, agora eles impõem as mãos para esta obra, esta primeira viagem missionária que Saulo irá fazer. Ora, meus irmãos, é interessante aqui ainda, finalizando essa terceira parte. O verso 25 de Atos 12 diz que Barnabé e Saulo, cumprida, a ideia é que depois que eles cumpriram a missão, eles voltam de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Eles só voltam de Jerusalém depois que eles cumprem a missão. Essa é a ideia. Mas quando eles iam para Jerusalém, eles sabiam para onde iam. Havia um destino determinado. O Espírito Santo guia-os e eles sabem para onde vão. Mas agora o Espírito Santo chama e o Espírito não diz para onde eles vão. Ele só diz: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Para onde? O Espírito não diz. É interessante que primeiro uma obra é concluída. Eles voltam de Jerusalém com a obra concluída. E agora eles vão entrar em uma outra obra, em uma outra missão. Primeiro uma, depois a outra. Que aplicações nós podemos tirar desse texto? Que ensinos nós podemos tirar daqui? Em primeiro lugar, entregue-se no culto a Deus, confiado no Cordeiro de Deus. Entregue-se. Você é o sacrifício. Nós costumamos dizer, não há mais sacrifícios hoje, nesses dias. Continua havendo sacrifício nos dias de hoje. Não bodes, não carneiros. Mas ainda há sacrifício, nós lemos Romanos 12, verso 1. Onde diz que devemos nos apresentar como sacrifício vivo, agradável e aceitável a Deus. É muito interessante que a pregação hoje, ela substitui o momento do sacrifício da antiga aliança. Abra sua Bíblia em Romanos 15, 16. Romanos 15, verso 16. Diz assim o apóstolo Paulo: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Aqui a palavra ministro é exatamente uma semelhante àquela de servir, de ser o liturgo. Então Paulo está dizendo: eu sou um liturgo de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Na pregação, é isso que Paulo está dizendo, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Toda essa linguagem que o apóstolo Paulo usa nos faz lembrar a antiga aliança. Nos faz lembrar um sacerdote que recebe um animal daqueles que vêm do povo de Deus. Ele irá ofertar o sacrifício, mas o sacrifício foi trazido pelo povo. Agora Paulo está dizendo, não é dessa forma mais que o sacrifício funciona. Eu sou o liturgo, e o liturgo anuncia a palavra.
E enquanto o liturgo anuncia a palavra, aqueles que irão ouvir, eles trazem a oferta para que essa oferta seja aceitável a Deus, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, como isso é carregado de significado. Trocando em outras palavras, no momento da pregação, está acontecendo o sacrifício. Cristo está sendo apresentado, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O perdão está sendo anunciado. Mais uma vez. Não, ele não está sendo morto mais uma vez, como os católicos romanos dizem quando é oferecido ali na missa a hóstia. Não. Mas é lembrado porque o evangelho está sendo pregado. Cristo está sendo lembrado. Ele é o sacrifício que se apresentou a Deus em nosso lugar. É somente Ele que sustentou em seus ombros toda a ira do Pai em lugar do seu povo. É somente Ele que sustenta todo o peso de consciência que alguém pode ter por causa do seu pecado. Somente Ele que sustentou toda a ira. Ele é o sacrifício. Isso continua sendo anunciado. Mas perceba, Paulo diz: os gentios trazem a oferta. É verdade, o povo trazia a oferta ao sacerdote antes. E o povo continua trazendo a oferta. Não mais um bode, não mais um carneiro, mas a si mesmo. No momento da pregação, não só Cristo, que morreu em nosso lugar, é anunciado, mas é um momento em que você está sendo sacrificado. Você é o sacrifício vivo. A palavra, a partir do momento que ela é pregada ao seu coração, você irá sangrar como um sacrifício vivo. Você continuará vivo, mas você irá sangrar pela aplicação dela. Para que você seja como ovelha muda que morre todos os dias levada ao matadouro, imitando o seu Senhor, para que cada vez mais você morra e Cristo viva em ti. Como isso é profundo. É por isso, irmãos, que o sermão não pode se limitar apenas a explicar a Escritura. Alguns têm dificuldade quando a palavra vai mais fundo, quando uma aplicação ela é mais específica, quando mexe em algo que é uma prática de nossa vida, mas ora, não é exatamente isso que o ministro deve fazer. Ele deve pegar as ofertas que vêm, as ovelhas que vêm se ofertando a Deus, e ele deve sacrificá-las. Não queira um sermão que não aplique ao teu coração, à tua prática de vida. Isso não muda a nossa vida. É verdade que dói, porque sangra de fato. Mas isso irá fazer com que Cristo viva mais ainda em nós. E não é isso o nosso desejo? Não é isso o teu desejo? E exatamente também o desejo daquele que vos fala. Por isso os cortes são feitos, mas com amor. Lembre-se, o culto é o lugar onde vocês vêm, na verdade todos nós, vimos nos entregar para sermos mortos todos os domingos, especialmente na pregação. E é o ministro que tem essa tarefa de cortar com a palavra. Mas vocês devem vir de forma voluntária. Isso acontece de forma especial na pregação, mas isso está em todo o culto. Você veio voluntariamente hoje? Ou você veio de forma diferente? Perceba, você não vem ofertar a sua vida ao pastor, aos presbíteros,
aos amigos conhecidos, você vem ofertar a sua vida a Deus. Você veio voluntariamente hoje. Ora, meus irmãos, à medida que o Senhor Deus nos corta pela sua palavra, nós sabemos que é exatamente isso que nós precisamos. Sangra e dói, mas nós vemos Cristo em nós. Isso é maravilhoso. Essa é a primeira aplicação. Perceba que, em segundo lugar, a segunda aplicação que vemos aqui é que Cristo, ele alcança inimigos do Evangelho, e ainda hoje ele continua fazendo isso. E esse deve ser o desejo de nosso coração. Manaém era filho de criação de Herodes. Manaém era o inimigo do Evangelho. Ele era um edomita. E vocês lembram quem eram os edomitas no Antigo Testamento? Eram inimigos do povo de Deus, e descendentes de Esaú. Manaém era um inimigo do Evangelho, mas ele deixa tudo isso para ser testemunha de Cristo. Meus irmãos, como devemos desejar que inimigos do Evangelho declarados sejam convertidos. Nós nos indignamos. E a Bíblia diz: irai-vos. Nós devemos nos irar contra o pecado. Mas não pequeis. Não se ire até tal ponto de não desejar que o inimigo seja convertido ao Senhor. Nós devemos buscar, desejar, orar que inimigos do Evangelho sejam alcançados, porque o Espírito pode. Vocês lembram lá de Davi no Salmo 139? Depois que ele está diante de toda a obra, ele diz: Senhor, o Senhor me fez entretecido no ventre de minha mãe, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe, quando ninguém viu. E depois de ele estar diante de tal obra maravilhosa, já quase que sem fôlego, ele se volta para aqueles que são inimigos desse Deus e diz: Senhor, eu não odeio? Ele faz uma pergunta retórica. Sim, eu os odeio com ódio consumado. Eles são inimigos do Evangelho. Mas nós devemos desejar que eles sejam alcançados. Essa é a segunda aplicação. Ore por aqueles que inclusive hoje têm se oposto à Escritura, têm se oposto à igreja, para que eles sejam alcançados. E se você não consegue orar por eles, talvez haja aí algo no teu coração a ser resolvido. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Essa é a segunda aplicação. Terceira aplicação. Perceba, olhe para a igreja do Senhor em Antioquia. A diversidade cultural que havia. Havia ali um negro, alguém de pele negra, bem escura. Havia 2 afrodescendentes, um de pele escura e outro de pele mais clara, Lúcio. Eram afrodescendentes. É interessante como hoje as pessoas dizem que os afrodescendentes são aqueles de pele escura. Mas afrodescendente significa aquele que é descendente de africanos. E na África existem vários países, não somente pessoas com pele negra, mas também pele clara. E quando se fala de afrodescendente hoje, as pessoas querem reduzir aqueles que são de pele escura. Isso fica cada vez mais confuso, inclusive lá na Bahia, de onde eu venho. Pessoas que nascem ali, há pessoas de pele clara, outras de pele escura. E todos estão ali numa cidade que é uma das cidades mais cheias de cultura africana do nosso país. Havia muita diversidade cultural ali na igreja em Antioquia. A igreja é o lugar da maior diversidade que pode existir. Se existe um lugar onde há lugar para a diversidade, é na igreja.
para todo tipo de cor de pele, não apenas para o de pele escura. Como hoje se coloca tanto em evidência aquele que é de pele escura, em detrimento dos outros que são de pele clara. Há lugar para aqueles que de pele escura, de pele clara, aquele que é baixo, magro, alto, gordo. A igreja é lugar para todo tipo de gente. Há muita diversidade, mas essa diversidade, ela exaltava a Cristo. Essa diversidade não afastava aquelas pessoas. Era a igreja em Antioquia. Havia unidade ali. Ora, meus queridos, como há engano hoje em muitas universidades, quando se ensina aquilo que é chamado de marxismo, ou seja, uma visão de vida, que você deve simplesmente se preocupar em não ser um empregado, e se coloca o empregado como uma pessoa oprimida. Você tem que então subjugar o patrão. E muitas vezes até mesmo se fala do negro, o negro tem que então lutar contra aqueles que o oprimem, que há uma discriminação racial em nosso país. Muito pouco há discriminação racial em nosso país. Vão aos Estados Unidos e lá vocês verão discriminação de pele. Inclusive há igrejas de negros e de pessoas de pele mais clara. Ali há uma discriminação de pele. No nosso país é muito pouco. Perceba como o marxismo então realça as diferenças com uma bandeira de que então as pessoas elas serão realizadas, e o que cada vez mais ela faz, realçando as diferenças, é dividir a sociedade. É dividir a sociedade. Isso vem para a igreja, irmãos. Isso vem para a igreja. É por isso que estamos falando desse assunto. Ele não é meramente um assunto social. Isso vem para a igreja. Nós estamos imersos nessa sociedade. Nós ouvimos isso a todo momento. Nós não devemos olhar para pessoas que são diferentes nas suas aparências, cor de pele, etc., deficientes físicos, e rejeitá-los. Aqui é o lugar para a diversidade. Mas, por outro lado, nós não devemos adotar essa retórica, essa fala de que lute, porque você é um oprimido. Não, a diversidade unia aqueles que estavam na igreja em Antioquia. Era uma igreja em Antioquia. A igreja do Senhor em Antioquia. Essa é a terceira aplicação que temos. Eu ainda queria falar um pouco mais sobre isso. Perceba como essa diversidade não dividia aquela igreja. E eu não falo apenas de cultural, eu falo também de financeiro, eu falo de pensamento, de costumes. E ainda hoje, irmãos, nós olhamos para a nossa igreja e vemos que a diversidade, ela não realça a glória de Cristo. Vocês lembram da obra missionária que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé? Era derrubar o muro que existia entre gentios e judeus, para que de dois fizesse um. A obra de Cristo na cruz não é apenas nos unir a Deus. A obra de Cristo na cruz é unir pessoas que são tão diferentes num só corpo, é o corpo de Cristo. E quando nós olhamos para a igreja, as nossas diferenças muitas vezes nos afastam um do outro. Quando não deve ser o motivo de nos afastar, pelo contrário. Deve ser um motivo de olharmos para a obra de Cristo e exaltá-lo e ficar admirados como ele pode unir pessoas tão diferentes. Se você diverge do teu irmão em alguma coisa que não é pecado, você não precisa entrar em demanda com ele. Ele é diferente. Respeite, ainda que você não concorde. E exalte a obra de Cristo, que une pessoas diferentes.
Essa é a nossa terceira aplicação. Mas a última aplicação, irmãos, é que o Espírito Santo, ele ainda fala. O Espírito Santo diz, nos dá ordens. Ele continua fazendo isso. Não mais como aconteceu na igreja de Antioquia, quando ele falou audivelmente àqueles irmãos. Mas você quer ouvir o Espírito falar? Ele está falando agora. Ele fala pela pregação. Muitos querem ter experiências, mas o objetivo, o foco não está naquilo que o Espírito vai falar, porque senão buscaria a pregação. Está na experiência meramente física. O Espírito continua falando hoje, não mais por profetas como na antiga aliança, e nem mesmo aqui na igreja de Antioquia, mas ele fala por ministros na pregação. Ora, como nós devemos então vir ansiosos, ansiando por ouvir a voz do Espírito Santo. Você veio hoje ansiando isso? O Espírito fala. O Espírito nos dá ordens. Nós precisamos ouvir. E Cristo já nos disse: vede, pois, como ouvis. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude a amar a igreja do Senhor. Que o Senhor nos ajude a olhar para toda a diversidade que há entre nós e isso nos una mais. Que o Senhor nos ajude a amar a obra missionária. Porque é só então que nós veremos de uma forma muito mais intensa de agora em diante, a partir do verso 4, onde veremos as viagens tão famosas do apóstolo Paulo. A igreja, ela precisa se preocupar com as missões. Nós veremos isso mais no próximo sermão. Que Deus nos abençoe. Amém.